Para começar, eu queria dizer que a arte na rua tem um poder de transformação social maior do que a gente pensa. É incrível, fantástico. E eu estou falando de arte de rua, não estou falando só de grafite, estou falando de pichação, escultura, teatro, dança, tudo. Eu nasci aí no Brooklyn, estou há 25 anos respirando esse caos de São Paulo, essa cidade cinza, essa cidade onde os muros são cinzas, o concreto é cinza, o asfalto é cinza, as ruas são cinzas, os prédios são cinza, o ar é cinza, a fumaça é cinza e as pessoas são cinzas. Porque elas ficam aí trancafiadas no trânsito, escravas do trânsito, não conseguem olhar ao seu redor, não conseguem ver que ao lado tem uma desigualdade social tremenda. Favela no meio ali dos prédios, da ponte. E essa favela foi despejada. E isso que me estimulou a ir para a rua e começar a interagir com essas pessoas que estão nessas bolhas para abrir a cabeça delas. Então comecei a soltar frases nos barracos demolidos para ver se eu despertava alguma coisa e fazia as pessoas pensarem e agirem. E isso abriu minha cabeça e eu comecei a interagir sobre diversas questões das cidades. A que me chamou mais a atenção foi uma questão que é invisível, que são os catadores de material reciclável. Porque não existe lixo. Lixo, na verdade, é um resíduo que a gente produziu, que mais para esse cara é fonte de renda, sustenta a família dele. E esse cara é invisível, ele está aí na Avenida Paulista, que as pessoas passam e não reparam na existência dele. E ele está fazendo um trabalho muito digno e honesto. Só que antes de entrar nesse mundo e sair escrevendo frases por aí, eu tive que entender o que esse cara tinha para me dizer. A história da reciclagem, o próprio carroceiro é o símbolo da reciclagem. Só que não era reciclado, era jogado fora como lixo. Hoje o produto volta à origem dele de novo. Papelão volta a ser papelão, plástico volta a ser plástico, ela própria pessoa não tem coragem de encarar aquele trabalho que o cara está fazendo, pegar uma carroçona ali com 100 e poucos quilos, encarar o trânsito, puxar um peso danado mesmo. Se chega em casa à noite é como se você tivesse vindo de uma maratona. Então isso que é o bonito de você saber que você está pegando aquele produto tudo fundido, jogado no chão, tudo lascado, e ele vai sair novinho. Essa é a reciclagem. Depois de muitas conversas com os catadores, eu aprendi que não existe o lixo, eu aprendi muita coisa e comecei a enxergar as cidades de uma outra ótica. E comecei a pintar, em vez de muros, comecei a pintar carroças. E para tirar eles da invisibilidade, nada mais fácil do que colorir as carroças. Comecei a pintar desenfreadamente com uma meta de 100 carroças em São Paulo. E aí eu vi que, na verdade, só pintar não adiantava nada, eu tinha que escrever frases, eu tinha que dar a voz para essa categoria, que em São Paulo corresponde a 20 mil catadores que reciclam 80% do lixo de São Paulo. Eles coletam, coisa que a prefeitura não faz. E o trabalho dele é honesto, mas é marginalizado, assim como o grafite. Por isso que esse casamento, eu de andar na rua, foi perfeito. E a arte circula, né? Eu pinto ele num lugar, ele circula a cidade inteira, porque o apetite desse cara é monstro. Então, por exemplo, esse catador que pediu para eu escrever não buzine, porque ele ficava incomodado das pessoas buzinando para ele. Eu já presenciei um taxista buzinando, puto da vida, porque ele estava atrapalhando o trânsito, o trabalho do taxista. Mas e o trabalho do catador? A rua é pública. Então eu comecei a mergulhar e ver a dimensão do que eu estava falando. E agora essa coisa de reciclagem está na moda, né? Sustentabilidade. E casou aí, ó, sou feio, mas estou na moda. O cara tá comendo aí o franguinho dele enquanto eu pintava a carroça dele. Mas a gente tem que reciclar os conceitos, porque na verdade ele não está fazendo isso por moda, ele está fazendo isso por renda, para sustentar a família dele. A história da catação no Brasil tem mais de meio século. Então não é brincadeira não. E aí eu vi que não tinha que reciclar só papelão, reciclar as coisas, a gente tinha que reciclar muito mais coisa na nossa cidade. Então eu vi que na verdade a gente podia reciclar os políticos. Eu tenho certeza que aí tem um monte de gente aí que tem uma lista que daria para ser reciclado e melhorar a situação, porque eles que estão no poder. E aí, derivando dessa frase de reciclem os políticos, surgiu outra. Já que tem tanto político aí, se os catadores reciclassem os políticos, eles estariam ricos. Comecei a escrever essa frase em muros, carroças, mas aí até que um dia eu fui sugerir para um catador para eu pintar essa frase na calça dele, ele falou, mundano, já vi que você não manja nada.
porque se é tão abundante o material, se tem tantos, tem toneladas de político aí, só ir na Assembleia, no Congresso, o preço vai lá embaixo, vai valer menos que o papelão. Então eu não vou aumentar minha renda, mundano, aprende. Aí eu fui ver que eu não manjo nada mesmo, e fui cada vez mais mergulhando nesse universo e buscando soluções, né? E aí eu vi que no lixo tem muita coisa boa, não só para ser reciclada, mas para ser reaproveitada. Então, por exemplo, não tem significado para quem jogou no lixo a Gisele Bündchen, mas para o catador aí, o seu Adão tem muito, está embelezando o espaço dele. Mas eu estou falando de outras coisas. Por exemplo, o catador uma vez viu eu pintando, foi lá, sacou a câmera e tirou a foto. Falei, pô, que da hora que está a câmera, que você está registrando isso. Ele falou, mundano, achei no lixo, uma câmera. Então, por exemplo, mas o que mais dói é ver lixo. O catador acha muito ver livro. O catador acha muito livro no lixo. As pessoas jogam. E o catador lá, querendo aumentar sua renda, joga fora a capa do lixo e manda reciclar o miolo por centavos. Então, eu vejo que eu posso doar papel para o catador e ele poupar os livros e contribuir para montar uma biblioteca para os moradores de rua. Então, o universo do lixo é extraordinário mesmo. E nessas andanças aí, eu tive a oportunidade de levar meu trabalho para Buenos Aires, onde eu fui conhecer que a realidade é parecida. Fui também para Nova York, onde eu peguei o lixo extraordinário deles lá, aquele consumismo americano louco, e construí uma carroça. E andei com ela pela cidade para construir minha exposição. E aí a minha meta de pintar 100 carroças em São Paulo foi feita no Chile, em Santiago, aí com uma carroça de rodas de ferro, que está há mais de 70 anos rodando as cidades, do Negro José. E aí, quando eu voltei para São Paulo, foi que o projeto, tomou um reconhecimento, e aí, além de interagir nas ruas, começou a interagir nos jornais. Foi capa de jornal no dia seguinte do debate entre Dilma e Serra. E o que dizia a carroça? Cadê os catadores nos planos de governo? Não é a reciclagem, não está na moda? Por que não falam dos catadores, se eles que reciclam o lixo do nosso país? E por conta dessa exposição, o Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável, que está há 10 anos na luta, me convidou para participar da Expo Catadores, que é tipo um congresso, vem gente do Brasil inteiro, e foi aí que minha cabeça abriu, que eram cidades recicláveis e não São Paulo. E aí que eu comecei a absorver o que o cara de Manaus tinha para dizer, o do Pará, toda essa história. E aí eu pedia para eles escrever frases, para eu pegar e continuar dando a voz para eles. E foi aí que surgiu essa frase, um catador faz mais do que um ministro do meio ambiente. Outra verdade, estou falando, é muita sabedoria. E eu estou tentando buscar isso e compartilhar com o mundo para as pessoas começarem a dar o valor que eles merecem. E aí, um pessoal do Salvador, da CAEC, me convidou para um desafio maior. Não é pintar uma carroça, era pintar uma cooperativa inteira. A maior do Brasil, que é a CAEC, Cooperativa dos Agentes Ecológicos de Canabrava, que ela foi oriunda quando desmancharam um lixão da cidade, e aí 1.000 catadores ficaram sem renda. Já eram miseráveis, ficaram mais ainda. E meu desafio era aumentar a autoestima deles. Num lugar, um muro pálido, cheio de lixo ao redor. Então o Lomanto, que é um catador líder aí da Bahia, muita luta, passou anos no lixão, estava se enxergando ali. O lixo que sai da indústria vai para o chão, o sustento, que ele dividia com os urubus. E agora ele está em uma situação melhor, pode tirar foto, se emocionar e ver que aquilo é um passado e que ele está numa situação muito melhor. E aí foi que eu falei, que quando acabou o lixão, passou para a transformação, a reciclagem, aumento de renda. E aí você pode notar que o lixo que estava no chão sumiu. E não fui eu que pedi, foram os catadores, os cooperados, os vizinhos, que viram que ali era um espaço que merecia ser cuidado. Então a transformação social que a arte pode proporcionar na rua, porque é de graça, está em contato com o povo, é sem tamanho, é imensurável. E agora eu falei muito de catador, mostrei muita foto de homem, mas eu tenho que falar das mulheres, a minha admiração. Porque são elas que são a maioria nas cooperativas. Elas também puxam carroças, carregam mais de 0,5 tonelada. Então precisava deixar registrado isso, senão vou achar que é só catador é homem, e não é. E aqui eu passei em Belém do Pará, já tive a oportunidade de pintar barcos, muros, mas eu pintei a carroça do Johnny, é a número 139. Nesse momento, são mais de 100 carroças circulando essas mensagens pelo mundo. E eu quero muito mais, quero levar essa mensagem. E não tinha como deixar de falar da Belo Monstro que está sendo construída. Então, eu quero entender cada realidade das cidades e levar uma mensagem para o cara que está no carro. E a transformação, você pode ver, né? Aí o seu Valdemar, que era um catador, né? É um catador do centro de São Paulo, ele era marginalizado, invisível. E agora ele é reparado. Eu recebo fotos de pessoas que tiram fotos dele na rua e me mandam. Então ele começou a ser reparado. As pessoas, ao invés de buzinar para ele, dizendo que ele atrapalhava o trânsito,
buzina e fala, porra, da hora essa carroça. Entendeu? É isso que eu tô falando. Então, quando ele de marginal, invisível, passou a ser, né, alguém, passou a ser humano. E essa foto foi eleita por uma revista que todo ano elege 50 motivos para você amar São Paulo, como o 5º motivo para amar São Paulo. Então esse é o poder da arte de rua, interagir com as pessoas. Só que essa luta de tirar da invisibilidade dos catadores, de valorizar, é uma luta praticamente infinita, que eu comprei para mim e pretendo levar até o fim da vida. Mas o que eu queria deixar a mensagem aqui para vocês é que essa luta não é só minha, é de vocês também. Obrigado.